do mundo. E agora eu como militar, fazendo segurança lá em BH, Mineirão, aquela coisa toda, já é um prestígio. Eu era viciado no sobe e desce. Alguém já ouviu falar do sobe e desce em BH. Ia lá todo dia e nesse meio é natural droga. E ali, de vez em quando, a gente já tinha um contato. Não tem como. O cara que ele já usou, ele tem que evitar quem é da ativa. Ele tem que evitar o lugar que te leva a pecar. A Bíblia vai dizer que o lugar que a gente tem que estar do abismo é o mais distante possível. Não dá para brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. E aí o diabo tentando, seduzindo, acabava dando raizinho aqui, um raizinho ali, mas era controlado até então, 2014. Isso foi durante 2014, 2015. Em 2016 eu estava no Rio de Janeiro, ali que começa a mudança de vida que eu quero falar para vocês hoje, nessa noite, é sobre isso. Em 2016 eu estava no Rio de Janeiro, já tinha os Jogos Olímpicos que teve aqui no Brasil, a gente estava fazendo segurança. Aí era Cristo Redentor, as antenas de transmissão, Sambódromo e o Maracanã. Então tinha essas áreas ali, que esses setores a gente trabalhava. E o que era? Se eu não tivesse de serviço, se eu não tivesse na missão, eles me liberavam os cabos, soldados, só eles liberavam para ir para a praia, para fazer o que quiser. Mas um cara doidão, parece que o diabo ele servia. E a ordem não era tipo uma ordem que não dava para cumprir. Era o seguinte, cara, você pode ir na praia, você pode ir em tal lugar, só não pode ir em favela, porque você é militar, você se pega na favela já era, não tem volta, os periquitos já era. Só que, infelizmente, os lugares que eu frequentava era puteiro, zona e bairro de favela. Só que quando o negócio começa a ficar bom, a gente tinha horário para voltar. Nunca consegui voltar no horário. E às vezes o inimigo ele vai dando corda para a gente se enforcar. E ele foi me dando corda, E uma vez eu cheguei atrasado, bati no portão do colégio militar que a gente estava alojado, na Barra da Tijuca, e era um soldado conhecido. Não, entra aí, mulher, entra aí. Eu entrei, tô safo. Outra vez não era conhecido, o moleque recruta bisônio, quis abrir o portão, a gente pulou o muro, e numa dessas, deitado no alojamento, de madrugada, o comandante, tenente Melquides, bate na minha perna, falou assim, ô Moreira, onde você estava? Pô, passando mal, comi um hambúrguer aí, tava vomitando pra caralho, aquela coisa toda. E aí ele falou, não, beleza. Só que o erro do urubu é achar que o boi tá morto. A gente sempre pensa, quando eu era moleque eu pensava, meu pai não estava vendo nada, minha mãe não estava vendo nada. Sempre está vendo. Sempre tem alguém te olhando. E nada fica coberto aos olhos do Senhor, inclusive. Mas nesse dia, o tenente Melquides me chama, meu comandante, eu falei, agora eu rodei. Agora não tem gol. Ele vai me mandar de volta para São João del Rei, que era a base do batalhão da gente. E no final do ano ele vai mandar na rota. Já era. Fui embora do exército. E ele me chamou, tipo um pelotão, igual a gente está aqui assim. Ele, ô Moreira, vem cá. Agora ele vai me arrebentar. Ele vai acabar comigo. Ele me chamou num cantinho, longe de todo mundo, e começou a pregar a palavra para mim. Ele era católico, até hoje católico praticante. Ele começou a pregar a palavra, eu não sabia que era Bíblia, tá, gente? Ele falou e falou assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. O católico ele ainda brinca, né? Assim, em certo ponto ele falou, posso tomar cerveja? Posso. Mas convém tomar 2, 3, 4? Eu posso sair depois do horário? Posso. Mas será que convém eu chegar atrasado e ir para um lugar que não deve? Só que eu não sabia que isso era bíblico. 1 Coríntios 6,12, a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então tem lugar que não me cabe. Tem coisa que não convém para mim, não convém para vocês. E ali ele lança a semente do evangelho. Me dá um livro para me ler, eu li um livro, fiquei na depressão total, um livro maldito, fiquei na depressão terrível. E depois eu tinha um amigo sargento que eu não sabia, mas ele já orava por mim. Ele já orava por mim, ele veio me contar isso depois que eu tive um encontro com Cristo. E eu tinha uma colaboradora, até então eu tinha uma loja, ainda tenho, só que era uma loja de sorvete, uma sorveteria, Casa da Saída Vitaminas, lá no centro de Barbacena. E uma colaboradora minha que eu comecei a querer pegar ela, tinha terminado, falei, vou pegar ela, funcionária, né? Vou pegar funcionária. E minha irmã falou que não era para fazer isso, porque a minha ex-namorada era funcionária, mas como era namorada, não assinei a carteira,
deu um B.O. tremendo, e minha irmã não podia ficar sabendo. Eu falei, não, vou ficar com essa menina de escondido. Só que ela só tinha um defeito. Ela era crente. E mulher crente é um problema, porque a gente quer pegar, mas ela não quer deixar. Eu falei, não, já sei, eu vou para a igreja. O que eu tenho que fazer para pegar essa mulher? Eu tenho que ir para a igreja? Não tem problema não, eu vou para a igreja e ainda mostro para ela que todo pastor é ladrão. Que o pastor só quer o seu dinheiro. Que o pastor só quer o seu dízimo, não quer saber da sua vida. E ali eu embarquei nessa missão. Fui com ela quarta-feira. Culto, sei lá de que, de quarta-feira eles falam culto de homens e mulheres de negócio, mas a palavra foi outra. O pastor pregou o texto de Mateus capítulo 7, verso 13. A Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que nos conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que se acertam por ela. Ali o pastor, naquela noite, ele contou minha vida no culto. Falou do cara novo, do cara jovem, que estava com dinheiro no bolso, que queria zoar, que queria fazer acontecer. Eu falei, cara, esse pastor vai contar minha vida. E eu não sou bobo. Essa menina que eu estou querendo pegar foi lá, falou com o pastor que eu vim na igreja e contou para ele. É porque eu não tinha esse lado espiritual, eu não sabia que o Espírito Santo falava na boca do profeta. Eu falei, não é possível, não tem como ele contar com a riqueza de detalhes que ele está contando, se ele não sabe da minha vida. E na verdade era pelo Espírito Santo que ele estava falando, porque essa é uma igreja muito grande e a ovelha não tem acesso ao pastor livremente. Eu vou ali no pastor. Não, às vezes tem que marcar aquela coisa toda. E de fato ele estava falando inspirado por Deus, porque Deus tinha uma mensagem para o meu coração. Mas aquilo me convenceu, eu não era convertido, eu falei assim, ela contou minha vida e tal, mas eu vou ter que ir na outra quarta-feira. Na outra quarta-feira eu fui de novo. E foi nesse dia que Deus entrou no meu coração. O Espírito Santo trabalhou de uma forma maravilhosa. Ele pregou Marcos capítulo 8, verso 36. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ali o Espírito Santo falou no meu coração, do que adianta você ganhar essa mulher? Do que adianta você pegar essa menina que você acha que é linda e ir para o inferno? E ali eu falei assim, obrigado, meu irmão. Ali eu falei assim, eu quero Deus para minha vida. Eu preciso de Jesus. Eu já sabia do meu histórico, a maioria das pessoas não sabe. Então eu vou falar para vocês aqui que nem os irmãos da igreja, nem no púlpito, eu não gosto de contar isso, eu não falo sobre isso. Eu gosto só de falar do amor de Deus, eu falo de Cristo para frente. Antes de Cristo, eu nem gosto de falar, a não ser uma ocasião como essa, que o Espírito Santo me mostrou que é extremamente necessário. E ali, no dia 9 de novembro de 2016, eu tive um encontro com Cristo. Deus falou no meu coração, e eu falei, eu quero Deus para minha vida, eu quero mudar. E hoje faz 7 anos, 3 meses, e se não me engano, 27 dias que sirvo ao Senhor. E sirvo com alegria, com prazer, porque Ele me transformou, Ele mudou minha história, Ele me libertou dos vícios, Ele me libertou dos caras da ativa, porque a palavra de Deus fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então a palavra foi tratando, foi me restaurando, foi me curando, foi me libertando, e eu fui entendendo, falei, cara, eu preciso evitar os caras da ativa. É bíblico. Eu achei que isso aí era coisa de NA, de narcótico. Não, isso é bíblico. Evita os caras da ativa. Não para. Ó, cumprimenta, mete o pé e vai embora. Não dá para parar. É gente boa, é meu amigo. A gente está falando outro dia. Os caras mais gente boa que tem, os mais doidão, é os que fumam, é os que cheiram, é os que aprontam, é os caras mais gente boa. Mas infelizmente não dá. Não dá para ter relacionamento. Cumprimentar, estamos juntos, beleza. Se precisar de alguma coisa, a gente estende a mão. Se precisar de arrumar seu carro, de levar alguém para o hospital, como já aconteceu comigo depois de crente, a gente faz, não tem problema. Mas não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Se o cara está nas trevas, o que a gente pode fazer é estender a mão. Estender a mão que cai e falar, você não faz sozinho. Cristo me tirou de lá para mim te ajudar a sair daí também. Por que eu li essa palavra, esse texto de Jonas, capítulo de número 3?
Por que eu li isso, né? Isso é muito interessante. Agora eu quero voltar nesse texto. O livro de Jonas não é uma historinha de criança. Tem a menininha lá e parece que o livro de Jonas ou a historinha de Noé, a Arca de Noé, é história de criança. Não é. O livro de Jonas não é um mito, não é uma lenda, não é uma parábola. Ele é confirmado pelo próprio Senhor Jesus. Quando Jesus diz assim como Jonas ficou no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem fique no seio da terra. Importa que o Filho do Homem passe por esses 3 dias. Então Jesus confirma o livro de Jonas. Ele fala, não, isso não é parábola, não é historinha. E esse livro conta a história de um homem que preferiu morrer a obedecer a Deus. Deus falou o seguinte, vá lá e prega para os ninivitas. Ele falou, esses caras não pregam para eles. Eu vou para o fim do mundo. A Bíblia fala que ele foi para Tarsis. Tarsis é na Espanha. E é só, o mundo conhecido era só a Europa, a Ásia, não existia a América até então. Então ele falou assim, eu vou para o fim do mundo, mas eu não vou pregar para esses caras, eu não vou obedecer a Deus. E aí quando eles estão no mar, tempestade, aquela coisa toda, quem que é o culpado dessa tempestade? Quem foi esse que enfureceu os deuses? E aí descobre, lança a sorte, cai sobre Jonas. E aí, Jonas, como que a gente vai fazer? Ele falou assim, pode me matar, pode me jogar no mar, pode me lançar no mar, porque eu não obedeço a Deus. Eu não prego para esses caras. E aí a Bíblia conta que ele cai no mar e depois ele é engolido por um grande peixe e passa ali 3 dias dentro desse peixe. O capítulo 3 começa quando esse peixe cospe ele na praia. O peixe cuspiu na praia depois da única oração de Jonas relatada na Bíblia, é a oração quando ele está dentro do peixe. Ele não orou hora nenhuma, não orou para ir para Tarsis, não orou para comprar a passagem, não orou quando os ímpios estavam orando, ele também não estava, ele nunca orava. Agora no ventre do peixe ele começa a orar. E aí ele entende e Deus cospe ele para fora através da baleia. Eu creio que é o próprio Deus que estava trabalhando na vida dele ali. E começa assim o versículo 3, o versículo 1 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, a primeira, o que está escrito aí? A segunda vez a Jonas, dizendo. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Jonas ele tentou fugir de Deus, mas o amor de Deus perseguiu ele de forma implacável. Porque Deus amava, Deus ama, Deus ele ama cada um de nós. Né? O versículo áudio da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois bem, a Bíblia vai dizer em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada? Verso 38 ele fala, pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então esse amor perseguiu Jonas. E esse que não tinha um pingo de misericórdia pelos ninivitas, foi tratado com misericórdia por Deus. E Deus deu uma nova oportunidade para ele. Deus deu uma segunda chance para Jonas. Muitas das vezes nós éramos como Jonas, pegando o caminho da desobediência, seguindo por um lugar que nós não deveríamos seguir, e Deus produz em nós arrependimento. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, por intermédio do Espírito Santo, e nos dá uma segunda chance. E o que mexe comigo na palavra de Deus, que isso não é uma exclusividade de Jonas. Abraão, sem consultar a Deus, desceu para o Egito, prostituiu a sua esposa, colocou no harém de Faraó, e Deus deu uma segunda chance para Abraão. Jacó mentiu para o seu pai, usurpou do seu irmão e recebeu a segunda chance. Davi, quem falar de Davi adulterou com Batseba, ocultou o seu pecado, ou pelo menos tentou ocultar o seu pecado. Ele mandou matar o seu amigo Urias e Deus deu para Davi uma segunda chance. Eu posso falar no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente pode pegar a história de Pedro. Você estava com Jesus? Não, nem conheço.
Não, você é um deles, não sei quem é. E pela terceira vez a Bíblia diz que quando ele nega Jesus, o galo canta e ele chora copiosamente. E o que acontece? Ponto final para a vida de Pedro? Deus deu uma segunda chance para Pedro. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu vejo a história de Paulo. A Bíblia diz que Paulo, Saulo de Tarso, respirava ameaças e morte contra os discípulos. Ele seguia, ele queria prender os discípulos, ele queria bater os discípulos, ele queria matar os discípulos, mas Deus, na estrada de Damasco, se encontra com ele, transforma a vida dele, muda a vida dele e dá uma segunda chance. Deus deu uma segunda chance para ele. Olha, eu contei essa minha história e, para a honra e glória do Senhor, hoje sou pai de família. Hoje ocupo o maior posto espiritual que eu poderia cumprir, que eu poderia estar, que é servo do Senhor. Eu sirvo ao Senhor com alegria. Eu sou marido, eu sou pai, eu tenho tudo aquilo que Deus poderia me oferecer, que é a graça abundante na minha vida. Porque eu merecia cadeia, eu merecia castigo, e Deus me deu graça, Deus me deu misericórdia, Deus me deu amor, Deus me deu uma segunda chance, e esse mesmo Deus me trouxe aqui para falar para vocês que Ele está te dando uma nova chance. Ele está te dando uma segunda chance. Sempre é tempo enquanto o tempo não parar. O profeta, ou melhor, o rei Salomão diz assim, que enquanto há vida há esperança. Tem esperança para você, 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 porque Deus é um Deus que dá uma segunda chance. Não acabou por aqui não. Aí Ele pode começar a reconstruir a sua história. Então, assim como Ele reconstruiu a história, Ele quer reconstruir a história de cada um. E aí, eu peguei um papelzinho assim que eu cheguei, o irmão me deu um papelzinho, e eu até guardei, está escrito assim, Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus me fez um convite. Vinde a mim. E eu aceitei esse convite. Só que hoje esse convite está sendo estendido a vocês. Jesus está fazendo um convite para você hoje. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, que eu vos aliviarei. O alívio que a gente precisa está em Jesus. Ele me convidou, eu fui. Hoje é o dia. Essa é a hora de você aceitar o convite de Cristo, que Ele vai mudar a sua história. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui? Pode ficar de pé. Glória a Deus. Deus maravilhoso, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Pai, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, ó Deus. Essa palavra nos traz, ó Pai, o entendimento de que o Senhor não desiste de nós, ó Pai. Ainda que uma mãe possa desistir do filho que ainda mama, o Senhor não desiste de nós, ó Pai. O Senhor se entregou por amor a nós e a prova do seu amor a Deus. O Senhor prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, não quando éramos santos, não quando éramos crentes, mas quando nós ainda éramos pecadores, destituídos da Tua presença, Deus. O Senhor nos amou, o Senhor se entregou para que nós tivéssemos uma segunda chance. Todos nós estávamos encerrados debaixo do pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, Pai. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Deus. Nós cremos que o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que não abandona os Teus filhos, é um Deus que olha por nós com compaixão, ó Deus. E eu sei que o Senhor se faz presente nessa clínica, o Senhor se faz presente na vida de cada pessoa que aqui está, com o coração aberto, Pai, para receber a Tua palavra, para receber o poder transformador do Espírito Santo. Ó Deus, assim como o Senhor me tirou do vale da sombra da morte, tira cada um aqui, ó Deus, que já passou por esse vale, que está nesse processo de mudança, Deus. O Senhor tem poder para fazer aquilo que os médicos não podem fazer, aquilo que a ciência está limitada, ó Deus. Para o Senhor não tem limite, porque tudo é possível àquele que crê. Eu creio, Deus, que no meio dessa clínica vai se levantar pregadores, vai se levantar evangelistas, vai se levantar servos de Deus que proclamam o Teu nome, que testemunham a mudança que o Senhor fez na vida deles. O Senhor é um Deus que transforma. Transforma-nos, ó Deus, de dentro para fora. Nós não queremos ser os mesmos.
pois nós sabemos que o Senhor tem poder para isso, Deus. Alcança o coração de cada um aqui nessa noite, Deus. Receba a glória para si, ó Pai, para que o teu nome possa ser glorificado. Nós não queremos, ó Pai, glória para nós mesmos. Nós queremos testemunhar aquilo que o Senhor fez na nossa vida, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor fará, ó Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que transformou Jacó em Israel é o Deus que vai transformar um ex-viciado, um ex-dependente químico, ó Deus, num proclamador do Evangelho. Nós cremos nessa palavra, Deus. Nós cremos no teu poder e diante de ti nos entregamos, ó Pai, com a confiança de que o Senhor é por nós. O que diremos, pois, acerca de tudo isso? Se o Senhor é por nós, ó Deus, quem será contra nós? Nós estamos do lado do vencedor, do lado daquele que venceu a morte. Onde está a morte do teu aguilhão? O Senhor venceu para nos dar vida, e não a vida mesquinha, e não a vida qualquer, mas vida e vida em abundância na tua presença, Deus. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração diante do trono da graça e derrama a bênção sem medida nessa clínica, Deus. Derrama a bênção sobre a vida de cada um, dá entendimento, dá lucidez, ó Pai, domínio próprio. Nós sabemos que a nossa carne limita contra o nosso espírito, ó Pai, mas nós queremos fortalecer o nosso espírito e não deixar ser vencidos pela carne, Deus. Eu sei da luta de cada um aqui, ó Pai, eu sei que não é fácil. O Senhor não falou que seria fácil, muito pelo contrário. O Senhor disse que muitas seriam as tribulações, mas o Senhor nos livraria, Pai. Nós queremos aqui, ó Pai, que sejamos um povo justificado, salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, Deus. Lava-nos em nome de Jesus. Essa é a minha oração, que todos nós possamos, ó Pai, desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toma o que Fabinho, pode ficar para você dar uma palavra. É o Deus que transforma. Eu nunca falei isso publicamente, irmãos. Estou falando na frente de vocês, e que os irmãos sabem. Eu não dou honra para o inimigo. Eu gosto de falar daquilo que Deus tem feito. Mas, de fato, é necessário mostrar que Deus é um Deus que transforma. Quem me vê na rua não fala, Luiz. Quem me vê fala assim, esse moleque, vocês não sabem, né? Não sabe, mas Deus tem poder para tirar a gente do... a palavra de Deus diz no Salmo 40 assim, Ele tira a gente da lama e firma os nossos pés numa rocha. E essa rocha que Ele firma não é programa social, não. A rocha tem nome. Essa rocha é Cristo. Deus abençoe a nossa vida. Glória em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Palavra do Senhor ministrado. Deus, eu particularmente não conhecia essa história tão profunda do Luiz. A gente está caminhando junto. Acho que ele também não, né, gente? Mais ou menos. Então eu não conheci tão profundamente. Hoje ele trouxe uma riqueza de Eu não conheci e fico impressionado de ver o que Deus fez. Graças a Deus. Eu conheço você, cristão, um crente, não conheci você do passado. Assim Deus faz. E aí, uma coisa que chama muita atenção, a glória de Deus, é que ele não tem problema com o passado dele. Ele fala do passado dele com muita naturalidade. Porque quando Jesus cura, ele cura por completo. A ação de Deus não deixa revestir. Ele fala do passado dele que foi um passado ruim, um passado errado. Mas sem nenhum tipo de problema, Jesus cura. É isso que Jesus faz. Eu queria aproveitar que eu estou cantando hoje aqui, e através de mais uma canção, eu até queria pedir ajuda do irmão Samuel. Vai saber isso aí. Chega mais para cá, que você vai me ajudar nisso aqui, que nós estamos no Gogó, está meio pesado. Mas é uma canção que fica gravada, firmando ainda a palavra do que Deus usou o irmão Luiz. Ele fala sobre o passado e fala da mais importância, que Deus não desiste de nós. Amém? Não importa onde você foi, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Aleluia, e não desiste de você.
desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome. Que jamais vai desistir. Amém? Glória a Deus. Só o irmão lá falar? Você quer falar? A paz do Senhor. Amém. Primeiramente, é um grande privilégio para nós, né? Ter vocês aqui conosco, ministrando a palavra de Deus, né? Uma raridade, algo que hoje em dia, infelizmente, as pessoas não propagam da forma que deveria ser propagado, né? Porque, infelizmente, não vou generalizar, mas as igrejas viraram empresas, né? De ganhar dinheiro e esquece a essência que é o nosso Deus. E quando você falou do seu testemunho, né, aqui muda muito só os personagens, porque as histórias de fraqueza e de derrota são as mesmas. Mas a palavra de Deus fala: eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Mas para que a gente esteja